Então vamos lá continuar, né, nossa cozinha da roça, cozinha rústica, no lápis sanguine, usando a técnica das achuras, né? Então aqui eu vou continuar aqui fazendo os milhos. Na referência a gente vê 6 milhos, né? 3 pares. Eu acabei fazendo só 2. Mas você fez todos. Tá ótimo também. E a gente vai aqui sombrear os pontos negativos. Antes de continuar neles propriamente dito, né? Então, essa parte aqui da direita é um pouco mais escura, né? Porque a gente sabe que a luz tá vindo do lado esquerdo. Deixa eu só aumentar aqui. Ah, essa aqui é a palhazinha dele. Isso. Deixa eu melhorar aqui o esboço das palhas para continuar no sombreamento. Isto. Muito bem. Então vou sombreá-los aqui do lado, todos do lado esquerdo, direito, aliás, né? Que tá a sombra oposta à luz. Só tô jogando assim uns riscos na diagonal. Estou fazendo só de um lado mesmo. Isso. Tem um sombreamento desse. Tem a amarraçãozinha deles aqui na parede, né? Para eles ficarem presinhos. Isso. Agora, entre eles aqui tem um pouquinho também de sombreamento, né? Que é a sombra projetada. Aqui a gente fez as sombras próprias, que ficam no objeto quando a luz bate neles. Então, vou fazer a marcação das sombras projetadas deles na parede, ó. Parece até uma outra espiga não, um outro matinho deles aqui, né? Essa parte deles aqui, mas não é. É a sombra projetada deles na parede. Tanto é que eles são bem leves, não é tão forte, né? Para não se confundir com uma outra palha, né? Lembrei a palavra. Então não são outras palhas deles, não. São as sombras apenas, né? Aqui tem um pouco mais de sombreamento. Então vou fazer com traços assim na diagonal, jogando para cima, do lado direito. E ela contorna toda a espiga aqui. Daqui a pouco eu volto nela. Deixa eu fazer essa palha aqui também. Aqui tem um pouco mais de sombreamento nesta. Entre elas tem um sombreamento também, então vou fazer traços bem próximos uns dos outros para ficar bem escuro, né? Chego a dar uma pintadinha mesmo, para ficar bem escuro aqui. Aqui não tem claridade. E aqui também não, porque é o espaço entre uma e outra.
Então aqui, ó, nas espigas, a gente faz sombras curtinhas para dar a impressão dos milhozinhos, né, dos dentinhos, dos grãos. Senão vai ficar uma coisa só, né? Aqui é mais claro mesmo, porque tá beirando a luz, né? Ao lado da luz. Mas eu faço assim, só umas manchinhas assim, ó, uma atrás da outra, para simular as fileiras dos grãozinhos dos milhos. Esse aqui também a sombra tá do lado direito, porque é contrária à luz. Então eu vou de uma vez fazendo traços na diagonal para deixar essa parte mais escura mesmo. E depois eu vou voltar fazendo aquelas fileiras, né? Os sombreamentos curtinhos, os traços curtinhos, para simular as fileiras ali do grão. Aqui também tem um pouco de sombreamento, né? Porque ele tá grudado no outro. Agora eu volto fazendo aqueles sombreamentos curtinhos assim. Aqui também. Aqui fica mais visível até, porque essa parte tá mais clara. Não vamos fazer grão por um, não. Aparência, né? A impressão deles. Aí a gente volta para essa sombra aqui, projetada das espigas, dessa espiga aqui na parede. Aí, como eu não fiz as outras, não vai ter uma sombra muito escura pra cá, né? Porque tinha outras sombras escuras, porque tinha as outras espigas, no meu, no caso, né? Agora, você que fez os outros, aí você atenta a esse detalhe, tá? Que entre essas duas espigas e as outras, né, vai ter um sombreamento bem mais escuro aqui, apesar que aqui também um pouco, né? Porque é a sombra dessa espiga. Vou contornar toda ela com essa sombra aqui que tá projetada na parede. E tem que contornar bem assim aqui, senão fica uma coisa só. Fica uma sombra dela aqui projetada, né? Na forma dela mesmo. Vou fazer a forma da espiga aqui certinho. Aqui também tem a forma dela certinho.
aqui a gente pode, se quiser continuar o traço, pode continuar, não tem problema não. Se quiser só deixar aquela parte mais escura também pode deixar, não tem problema não. Subir só um pouquinho, só para não ficar muito certinho os tracinhos. Cruzadinha básica. Ok. Bom, essa parede aqui, ela é clara. Vou fazer uns traços assim, não muito perto um do outro. Aqui tem um pouco de mancha, que é a gordura do fogão. Então, vou colocar traços assim pra cima, nada muito uniforme, nada muito regular. Só para dar a impressão de mancha mesmo na parede. Tá? Vou aproveitar, vou seguir descendo. Essa parte é mais escura, não tem problema se borrar, se sair um pouquinho, porque realmente não é um desenho simétrico, né? A gente tá fazendo justamente uma cozinha rústica, que as coisas não são certinhas, não foram medidas ali, é uma pedra colocada, uma chapa, já tá meio gasto, então não tem problema. Se sair alguma coisa assim, meio fora de ordem, né? Porque não tá simetricamente medido, tal, etc. Não pode ficar extremamente desproporcional, né? A gente quer que fique um desenho que pareça realmente com a realidade. Mas como essa realidade aqui não é um desenho perfeitamente medido, aí a gente tem essa liberdade. Eu fiz essa parte da pedra. Aqui é a sombra da chaleira, nessa pedra aqui. Ela continua pra cá. Essa parte aqui da parede da pedra já é bem escura. Bom, ela é bem quebradinha aqui. Vou até marcar esses quebrados. E vou fazer traços na diagonal, bem pertinho do outro, porque é escuro mesmo. Tem um pouquinho de variação de tom, mas continua sendo escuro. Vou vir com traços retos agora, na vertical, para escurecer mais essa paredinha aqui do lado. Agora o murinho da frente também. Essa parte aqui é um pouquinho mais escura, mas ele também é bem escuro, ele tá bem manchado também com a gordura do fogão. Eu vou fazendo alguns traços aqui.
aqui é um pouco mais claro, mais uniforme também. Isso. E é assim mesmo, essa aqui tá mais larga do que essa aqui. Lembrando que não é um móvel planejado, medido simetricamente. Eram as pedras que tinha lá, eles colocaram para fazer o fogão, a lenha. Então não tem problema não neste caso. Agora vamos aqui pro piso. O piso também tem algumas manchas. Tô fazendo traços na diagonal e depois vou fazer alguns cortando só para simular um pouco as manchas, né? Alguns na direção vertical aqui, reto, só para cortar. Aí aqui morre, ó. Aqui também, para dar uma manchada. Também no comecinho desse piso tem um pouquinho mais escuro. Eu posso começar também assim reto e depois ir cortando na diagonal, não tem problema. Começar esse reto. Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo nas achuras é não deixar o final grosso, né, do traço. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente, claro, vai ficando, né? Para ficar traços bem bonitos. Mesmo em desenhos que não são uniformes. Mas o traço é importante que fique bonito, né? Isso é treino, é prática. Um pouquinho mais reto, perto do rejunte. Aqui eu não vou sombrear com muita atenção, não. Isso, o desenho tá terminando aqui nessa parte, né? Então a gente não precisa detalhar. Isso. Então vamos para cá o pilão e vamos descendo essa parte toda, tá? Que a gente não faz aqui e volta para cá. Então vamos começar daqui do cabo do pilão. Essa parte de cima é mais escura e aqui na lateral direita também, por estar do lado oposto à luz, né? Aqui eu vou fazer os traços meio jogadinhos assim para acompanhar. Aqui até ficou esquisito aqui, mas eu vou passar por cima. Vou fazer traços assim meio curvados para acompanhar a curva do cabo do pilão. Então vou fazer traços já curvados aqui. Vou apontar de novo o lápis para ficar com a ponta bem fininha, peraí. Isso, então seguindo aqui, traços circulares não, curvados, né? Para acompanhar o formato do pilão. Vou até dar uma
consertada aqui no esboço, essa parte aqui. Aqui tem um pouquinho só de sombreamento. Daí a gente vai consertando, né? Uma parte talvez não ficou legal, a gente vai analisando, e vai consertando. Peraí. Aqui é um pouco mais escuro nessa parte. Vou até fazer uns traços um pouquinho para cima aqui, só para escurecer um pouco. Mas ele fica uma faixa aqui mais clara mesmo. Aqui é mais escura essa parte de baixo. Aqui também. E aqui segue igual o cabo de cima, né? Essa parte aqui com a sombra. A gente pode também fazer um pouquinho de sombreamento meio curvadinho, porque o cabo é roliço, né? Ele até engorda um pouquinho mais para baixo, a gente vai dar uma engordada nele aqui. Isso. Aí dá a impressão de que é um cabo mesmo roliço, ó, quando a gente faz já o sombreamento meio curvado. Isso. Aqui eu vou fazer um pouquinho de traço para cima, só para dar um arremate no tom. E tem um pouquinho só de risquinhos assim, né? Nessa parte de cá do cabo.
Agora tem a parte de trás dele. Deixa eu também consertar aqui o esboço do pilão, né? Da parte de baixo do pilão. Um pouquinho. Bem mais fino. Um quebradinho. Isso. Eu vou dar uma escurecida no fundo. Para poder ficar visível bem a parte de baixo do pilão. Quebradinha. Isso. Aqui é escuro, né? Apesar de que tá do lado esquerdo, mas ele tá fundo. Então, ele não pega a claridade da janela. Então, essa parte de dentro, ela é toda escura mesmo. Vou abrir um pouquinho essa boca dele aqui. E aqui tem a sombra do cabo. Que ela pega dentro e também fora da boca, da parte de baixo do pilão. E o pilão também, como o bastão, ele também é escuro da parte direita, da parte do lado direito. Agora eu vou sombrear diferente, eu vou colocar assim, ó, de baixo para cima, também curvado, acompanhando o desenho dessa parte de baixo aqui do pilão. Pois dá para jogar aqui, não tem problema, se eu já tinha começado aqui. Mas eu vou fazer assim, de cima, de baixo para cima. Aqui mais escuro. Ele é manchado mesmo, depois eu vou jogar umas para cá também. É mais claro, né? Então, são traços mais distantes um do outro, para não escurecer muito. A parte aqui tá quebradinha.
E aqui é mais escuro mesmo, vou escurecer mais essa boca aqui pro lado direito, né? Eu vou cruzar um pouquinho. Essa parte é realmente mais escura. Aqui também eu vou dar uma cruzada, porque ele é bem manchadinho, né? Ele não é liso. A gente pode jogar traços assim. Porque ele não é liso. Deixa eu já aproveitar e sombrear esse piso daqui. Aqui tá bem escurinho, né? Abaixo do pilão. E tem a sombra projetada também da paredinha, né? Desse murinho do piso. De qualquer forma, vai ser escuro mesmo aqui. E aqui do mesmo jeito que a gente fez os outros pisos, a gente faz traços cruzados por conta da mancha do piso. Eu começo esse na diagonal, depois eu vou passar uns na vertical. Esse aqui só um pouquinho. E agora, voltando pro pilão, eu vou fazer também traços curvados para acompanhar a forma dele. Então, agora vai ser para baixo. Aqui foi para cima, aqui vai ser para baixo. Essa parte, como a gente já sabe, é a mais escura mesmo. Então, a gente vai jogar traços aqui para baixo. Aqui tem um rachadinho, né? Aqui agora de cima para baixo. Também tem uma sombra aqui dessa parte de cima dele com a parte de baixo, então vou fazer traços assim aqui.
lados opostos, para aparecer a sombra da parte de cima do pilão com a parte de baixo. Dando uns retoques aqui na parte de cima, ó. Só para não ficar muito marcado esse esboço, né? Esse traço aqui do começo da parte de baixo do pilão, da boca, né? Até porque também não é certinho, né? Não é retinho. Vou fazer esses fios aqui embaixo dela, do pilão, para depois eu consertar ele aqui. Eu vou fazer esses fios aqui, parecido com os outros, inchados. Depois eu volto pra ela. Tem uns rachados aqui. Agora eu vou aqui dar um tapa nele. Muita bagunça no braço. E tem a sombra dele no piso, né? Essa parte de baixo aqui é bem mais escura. A gente vai fazer a sombra dele e a sombra projetada pra cá. Agora tá na parede do fundo. Depois a gente volta aqui para os pisos e faz a sombra projetada do pilão nos pisos. Estou dando continuidade aqui, a parte de baixo do pilão, de baixo pra cima. Só falta esse finalzinho aqui da parede, eu quero isso. Chegando então nos finalmente, a sombra projetada dele na parede. E no piso, né? Deixa eu fazer o piso aqui. Peraí, aqui. É bem escuro. Aqui esse piso. Peraí, que ele tá bem escondidinho aqui. Isso. Esse aqui é um pouco mais claro. Eu vou colocar uns traços para cima para simular as manchas da parede. Aqui vou só fazer um pouquinho desses outros pisos.
Esse aqui eu também vou sombrear um pouco e depois eu vou fazer a sombra projetada do pilão nele, né? Vou divisão bem aqui. Então, aqui no pilão tem uma sombra bem forte abaixo dele, contornando ele. E depois sai dele a sombra projetada. Então, essa parte vai ser mais escura mesmo. É mais ou menos na forma, no formato dele, ó. Aqui eu já faço traços mais separados, já é a sombra natural do piso. Parte mais escura dele, eu tô dando uma escurecida. Aqui também ele é mais escuro, vou dar uma escurecida. Voilá! Aqui está a nossa cozinha rústica, cozinha da roça, cozinha da fazenda, cozinha do sítio. Pronta! Nós usamos aqui então a técnica das achuras com lápis sanguine e ficou um desenho bem interessante, assim, bem com cara de antigo, com cara de histórico, né? Porque é realmente um lápis, né? Que tem essa característica. Agora, quando a gente termina um desenho, o que a gente faz mesmo? Registra a nossa assinatura, né? O artista tem que assinar a sua obra. Então, vamos lá, vou assinar com ele mesmo.
Então, como eu comentei agora, chega uma hora que a gente precisa aceitar o desenho como ele tá. Porque a gente vai ficar analisando ele, a gente vai vendo muitos detalhezinhos. Ah, não, aqui eu vou melhorar, vou escurecer, vou clarear, etc. E a gente talvez nunca saia, o desenho nunca vai sair pronto no nosso ponto de vista, né? É claro que a gente vê, né, alguns defeitos, alguns detalhes. Os gritantes a gente arruma, né? Os outros a gente vai deixando ali por conta da imperfeição mesmo. Mas sendo um desenho que realmente ficou próximo da referência, se percebe exatamente o que você quis fazer, tá um desenho bonito, tá ótimo. É claro que isso não se refere a um rosto, né? Um rosto precisa estar realmente fiel à pessoa, né, que você tá retratando. Mas no caso de uma paisagem e outras coisas que você for desenhar, às vezes detalhes insignificantes são detalhes insignificantes que a gente precisa deixar, né? Muito bem, querida, ficou maravilhoso o seu desenho. Tá realmente um desenho bem realista, bem bucólico. Ficou lindo o seu sombreamento com lápis sanguine. Parabéns, sua chaleira, amei os milhos. Parabéns, viu? Assinou, isso aí, querida. E vamos pra frente, você vai ter muitos clientes.